Olá, bem-vindas, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui vocês encontrarão a minha arte e o meu pensamento. E o tema hoje é a leitura com José Eduardo Simões. O objeto de nossa leitura é a parte 10 do meu livro Eu Miserável. Vamos lá? E nós retomamos a nossa leitura no 58º parágrafo do segundo capítulo, que tem por título Agnese. Por que homem é tão cachorro? Por que homem é tão cachorro? Ora, porque nele ainda vive, fortemente, o seu lado cachorro. Não é do comportamento de cachorros e de outros machos tentar cruzar com o máximo possível de fêmeas? E a estas sobram as consequências. Triste, mas lei biológica. Lei, porém, do mundo animal, que cria o máximo possível de filhotes para depois, cruelmente aos nossos olhos, selecioná-los. No nível humano, há de ser cada vez mais diferente devido às dificuldades que o homem sofre para manter um comportamento assim. A econômica é uma delas. Mas não é só isso. A evolução o tem tornado mais sensível, o que tem permitido que estabeleça laços afetivos além daqueles sexuais. Foi difícil. E as minhas amadas? Delas não fiz minhas amantes. Lutei com todas as minhas forças para transformar a atração sexual em amizade. E consegui, mas foi difícil, muito difícil. Poeta. Bem, já o disse e o leitor ou leitora obviamente já notou que sou poeta. Se bom, não sei, e não me interessa saber. Importa o prazer de escrever e ler. Por que ler? Adoro imitar e, por causa disso, já escrevi vários poemas fazendo uso de imitações. Imito músicas também. Sim, sou músico. Não havia lhe contado? Amador, claro, mas imitar é o meio por que me relaciono com grandes escritores e compositores. Aqui imito Victor, que certamente é um dos grandes, mas em todos os casos os imito em nível muito, muito inferior. Não chego aos seus pés, infelizmente. Coisas da vida. Machado de Assis. Victor me faz lembrar outro grande escritor a quem admiro. Machado de Assis, que, dizem os entendidos, foi muito influenciado por Victor. Sei que escreveu pelo menos um poema o homenageando. 1802, 1885 é o título. Seja como for, o fato é que têm muita coisa em comum. Ironia, por exemplo. Veja você, leitor ou leitora, algumas pérolas suas. Machado. A mentira é dessas criadas que dão pressa em responder às visitas que a senhora saiu. As pernas também são pessoas, apenas inferiores aos braços, e valem de si mesmas quando a cabeça não as rege por meio de ideias. A vida é uma ópera bufa com intervalos de música séria. Victor, cidade pequena onde há muitas bocas que falam e poucas cabeças que pensam. A miséria das classes baixas é sempre maior que o espírito de fraternidade das classes altas. De eminência para a santidade, só existe a fumaça de um escrutínio. Política brasileira. Não são fantásticas? Eu, na última de Machado, apenas mudaria a palavra vida por política brasileira. Cresci dentro da ditadura e, por isso, não aprendi a gostar de política. Por medo, não se falava dela em casa. Porém, adoro rir e, com o tempo, aprendi a acompanhar as palhaçadas na política brasileira de alguns políticos. Tem comédia melhor? Mas às vezes fico furioso com eles ou elas e descarrego a minha raiva em poemas e músicas que ninguém quer ler ou ouvir.
Diga que vai lê-los e ouvi-las. Vá, me fará tão feliz. Escreveram belos poemas. Victor e Machado têm em comum também o fato de serem mais conhecidos por seus romances que por seus poemas. Os Miseráveis, Notre-Dame de Paris, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, etc. Todavia, escreveram belos poemas. Estava deprimido. Eu, lendo alguns deles, resolvi imitá-los. Mas estava deprimido, envolto pela presença de espíritos maus, e o resultado foi feiura, não beleza. Se quiser, pule os próximos 3 textos e vá direto à parte em que falo de Vitor. Sim, sem C no meio. Imitando Machado de Assis. Este eu escrevi com base no poema Antônio José, escrito por Machado. Demônio, horrenda criatura que, com suas chamas, me tortura, me faz muito sofrer, muito chorar. O que, para meu sangue querer derramar, lhe fiz eu hoje ou outrora? Deixe-me, vá embora. Imitando Victor Hugo. Este outro escrevi com base no poema Êxtase, escrito por Victor em 1828. Estou só nesta hedionda noite sem estrelas, onde as luzes brilhantes que antes, ao vê-las, enchiam os meus olhos de indizível felicidade, e os bosques, os montes e toda a natureza, por que parecem falar da minha tristeza, da minha insanidade? Ah, legiões de demônios, que com as suas risadas em voz alta, em voz baixa, entre gargalhadas, sobre mim se inclinam e me enchem de horror. Por que não me deixam em paz? Quando vão parar seus montes de estrume, de minha mente assaltar? Ó Deus, Senhor! Triste fim para um capítulo que deveria ter sido alegre. Merda. Marius de Saia. Voltemos a Agnès. Chega de poemas. Voltemos a Agnès. Acabada a segunda parte de Os Miseráveis, entrei na terceira e me desesperei. Marius, não é mais Cosette? Ora, ela deveria ser a inspiração que continuaria a me levar ao nosso passado. Se Victor não falasse mais dela, eu não saberia o que dizer de Agnès. Poderia pular toda essa parte e dirigir-me à quarta, mas seria desperdício de mais de 200 páginas do livro de Victor, além de me arriscar a estabelecer ampla escuridão sobre parte do passado de Agnese. Arre, teria de ler tudo e talvez não descobrir nada. É coisa fácil de fazer. Eis então que aqui e ali comecei a vislumbrar algumas coisas de Agnès. Descobri que, em certos aspectos, ela era, sim, a terceira parte de Os Miseráveis. Marius, mas de Saia. Todavia, ao invés de, nesta parte do meu livro, falar de Agnese a partir de tudo o que encontrei, optei por deixar você, leitora ou leitor, fazer isso experimentando o processo criativo por mim utilizado para escrevê-lo. É coisa fácil de fazer. Leia uma frase e deixe a sua imaginação voar. Pronto? Pronta? Decole. Mário estava prestes a adorar o próprio pai. Dava-se transformação extraordinária na sua mente. Quando pensava em suas opiniões anteriores, que eram apenas de ontem e já lhe pareciam tão antigas, indignava-se e sorria. Seu espírito tinha duas atitudes: uma parte do homem, outra parte de Deus. Ou estudava ou contemplava. Falava suavemente, inclinava a cabeça, baixava os olhos, sorria com certo embaraço, vestia-se mal, parecia acanhado, corava por quase nada, era muito tímido. Era coração generoso. Sua cordialidade era imensa. Era espírito perspicaz. Ria de tudo.
Sua reserva de bom humor era inesgotável. À medida que seu espírito se esclarecia, o coração se livrava de todo sentimento de rancor. Era um pouco inclinado demais à contemplação. Vivia só na companhia de velha governanta. Tinha prazeres inocentes. O prazer de Marius consistia em dar grandes passeios sozinho pelos arrebaldes. Passava, às vezes, metade do dia a contemplar a disposição de uma horta, as galinhas ciscando no terreiro, o cavalo puxando a roda do engenho. Era simplesmente um rapaz pobre que sonhava. Nesse estado de quase inconsciência, quem olhasse o interior de Marius ficaria maravilhado com a pureza da sua alma. Suas maneiras eram reservadas, frias, polidas, pouco expansivas. Como a sua boca era encantadora, os seus lábios vermelhos e seus dentes os mais brancos do mundo, o seu sorriso corrigia tudo o que a sua fisionomia tinha de severa. E então? E então, não quer tentar criar uma história sobre o passado de Agnese? Depois a envie para mim por e-mail para eu ler. Quem sabe a aproveito em uma outra edição. Em algum lugar perto de Assis. Finalmente. Ah, mas eis que, finalmente, Agnese. Tinha cerca de 14 anos. Era alegre, faladeira agora. Tinha sorriso encantador. Fazia-se moça. E se Cosette tornara-se bonita, Agnese ficara linda. Não podia ser diferente. Sou pai coruja. Ri. Bem, a diferença é que, se Cosette vestia-se bem, a sua toilette exalando o penetrante perfume da mocidade, Agnese vestia-se mal, o que, junto à falta de perfumes, indicava que continuava pobre. A igreja garantia-lhe vestimenta mínima, necessária apenas para não parecer indigente. Vitor. Certo dia, Marius de calça e Marius de saia, isto é, Agnese, trocaram rápido olhar. Não numa praça, como no caso do verdadeiro Marius e de Cosette, mas numa missa. Quem era o rapaz? Em homenagem a Victor Hugo, o chamarei de Victor sem o C para mais facilmente diferenciar os dois. Não muito original, eu sei, mas serve. Já havia falado isso? Bem, estou ficando velho, então me dê um desconto, tá? Como relâmpago. Em ambos os casos, de Cosette e Marius e de Agnese e Victor, foi como relâmpago. Encheram-se de sonhos, da violência das grandes paixões que fazem qualquer peito quase explodir, o coração quase morrer, os olhos nada mais verem senão o outro. Ainda não conheciam os nomes um do outro, mas já conheciam as suas almas. Plagiei descaradamente Victor Hugo nesta última frase. Ri. Já fiz isso antes? Claro, e não sinto vergonha alguma. Ah, Victor, como Marius, tinha por volta de 20 anos de idade. Enorme obstáculo. Ao contrário de Cosette e Marius, Agnese e Victor não tinham nenhuma dificuldade em se encontrar. O local era sempre o mesmo, a igreja em que eu pregava. Porém, como Cosette e Marius, Agnese e Victor enfrentaram enorme obstáculo para se amarem. Jean Valjean e eu. Bem, amigas e amigos, é isso por hoje. Espero que tenham gostado e espero revê-los em nova oportunidade. Fiquem bem, um grande beijo.